Você já deve ter ouvido falar que o transtorno bipolar é um dos transtornos que mais tem carga genética relacionada ao aparecimento dele, não é mesmo? Hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma outra vulnerabilidade que as pessoas têm, que muitas vezes passam desapercebidas, que tem uma relação direta com o aparecimento de transtornos psiquiátricos, não somente do transtorno bipolar. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora, não perde tempo. Toda semana tem vídeo novo. E se você ainda não baixou o e-book relacionado ao transtorno bipolar, faz isso no link que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá joia? Quando a gente fala de aparecimento de transtorno mental, a gente está falando de uma relação que existe entre uma vulnerabilidade que a pessoa tem, que carrega isso, seja na parte genética ou de outros fatores, e o ambiente, fatores estressores, fatores que acontecem durante o andamento da vida da pessoa. Um dos fatores menos debatido pelas pessoas são os traços de personalidade. Não sei se você está por dentro desse assunto, mas de qualquer forma eu vou relembrar. Personalidade é todo um padrão que nós temos relacionado à forma como a gente se percebe no mundo, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente sente as nossas emoções, como a gente pensa, né, o nosso temperamento, a nossa essência, quem a gente é. Né? A nossa personalidade é formada, a gente traz uma carga genética da nossa personalidade e ela vai se desenvolvendo a partir da nossa interação com o mundo, né? Até o início ali da idade adulta e após isso ela tende a mudar muito pouco. E alguns traços de personalidade, se você ainda não está por dentro desse assunto, vai percebendo que ao longo desse vídeo vão aparecendo links de vídeos em que eu falo a respeito desse assunto, e você pode entrar e pode ver depois. A personalidade humana é composta por traços, por características, e a soma dessas características forma um indivíduo. Um dos traços mais conhecidos como traços relacionados a questões referentes a transtornos mentais é o neuroticismo. O neuroticismo é uma sensibilidade, é uma predisposição a sentir as emoções tidas como negativas de uma forma mais intensa. Ansiedade, raiva, vulnerabilidade, entre outras coisas. Então, a pessoa que tem um traço de neuroticismo maior, vamos dizer que ela está mais sensível ao estresse. Então, isso por si só já explica porque muitos dos transtornos, ou praticamente todos eles, têm ali como fator de risco o traço de personalidade neuroticismo mais alto. Porém, a gente pouco fala sobre alguns outros traços que também geram bastante estresse, como por exemplo a conscienciosidade. A conscienciosidade é um traço que é conhecido como o traço da disciplina, da autorrealização, da persistência. Normalmente as pessoas que são mais conscienciosas são pessoas que se motivam mais fácil, que não têm dificuldade para correr atrás dos seus próprios objetivos. O que a gente pouco fala a respeito disso é o estresse que essa pessoa sente quando as coisas não ocorrem da forma como ela gostaria que fosse, quando o ambiente não está organizado da forma como ela gostaria que fosse, quando ela não alcança os objetivos dela da forma como ela gostaria que fosse. Isso tende a causar muito estresse e o trato dessa pessoa no mundo tende a ser algo mais sensível, que ela vai precisar tomar conta. Um outro ponto também bastante interessante que eu gosto sempre de frisar é a abertura para experiências. Pessoas que têm uma abertura para experiência baixa, normalmente são pessoas que têm comportamentos mais conservadores. Ou seja, elas têm uma dificuldade maior de flexibilizar comportamentos, pontos de vistas, né? Isso tem as questões, os pontos positivos e os pontos
que podem ser negativos. Falando da questão negativa, a gente tem sempre que levar em consideração a dificuldade da pessoa de flexibilizar, de se adaptar a novos ambientes, novas pessoas e novos pontos de vista, o que pode gerar bastante estresse, e o estresse a gente já sabe, principalmente o estresse crônico, é aí um fator de risco para o desenvolvimento de novos transtornos.